Do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Hoje é o Dia das Mães, parabéns a todas as mães que nos assistem. O nosso desejo é que o Senhor encha o teu coração de força, de graça, e que Ele faça com que você seja um instrumento de Deus na sua casa, onde a salvação do Senhor vai ser algo que você vai participar. Deus vai te usar como instrumento. Amém? E o Senhor irá trazer toda a tua casa, talvez esse teu filho e a tua filha que não está no caminho do Senhor, que está andando por lugares longe. A minha oração é que o Senhor te use, minha irmã, que te fortaleça e conceda aquilo que você precisa, as tuas necessidades sejam supridas pelo Senhor. Vamos orar em nome de Jesus? Desde já eu já queria pedir que você compartilhasse, para que essa palavra chegue em mais pessoas, e mais pessoas sejam abençoadas com a palavra do Senhor, que é santa e é poderosa para nos fazer andar em graça, bondade e fé. Vamos orar? Senhor, nós queremos orar por todas as mães, pedir a tua graça sobre a vida delas, pedir a tua bondade sobre o coração delas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor conceda a cada uma delas aquilo que elas te pedem, de acordo com o teu soberano conselho. Que o Senhor conceda, que o Senhor fortaleça mães que estão cansadas, estão tristes. Senhor, nunca imaginaram que estaria nessa situação, mas eu venho te pedir na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor venha conceder graça e bondade, fortaleza, que o Senhor venha fazer com que cada mãe seja renovada pela tua palavra, pelo teu poder, e que elas consigam, em nome de Jesus, que toda a família delas seja do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, vamos adorar e louvar esse Deus. Graça e paz, queridos, vamos cantar ao nosso Deus, que é digno de louvor. Antes, também só de forma bem breve, reforçando aqui o que o nosso pastor já disse, que você, mãe da nossa igreja, seja, em nome de Jesus, abençoada nesse dia, e também você que nos assiste de outra igreja, que o Senhor continue firmando o seu relacionamento com os seus filhos em amor. O Senhor é a nossa força. Vamos cantar aquele que é digno, querido.
és a resposta. Resposta todo aquele que clama. Declare a verdade. A verdade é a tua palavra, Que não pode desmentir. Por isso estamos aqui. E te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Sempre, ó meu Deus, louvamos ao Senhor, pelo teu imenso imenso amor. manifesta o teu perdão e poder, E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Só com as nossas vozes te louvamos, cante na tua casa. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. manifesta o teu perdão e poder, E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Aleluia. Para sempre adoraremos o nosso Senhor, digno de louvor, digno de toda adoração. Aleluia. Oh, adorado és Jesus. Jesus, faça essa oração, querido, assim, ó. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Diga para Ele, querido, na sua casa, em adoração, para dizer que tu és o Senhor. Se você puder, onde você estiver, erga a tua voz e declare: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, lá, lá. A tua igreja te adora. Sim, teu reino é sempre eterno,
Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Sim, Tu tens o domínio sobre tudo, Jesus. Os reinos se abalam. Oh Deus, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Para dizer, diga, para dizer que Tu és o Rei. Na tua casa você pode cantar mais uma vez para dizer, diga querido, para dizer que Tu és o Rei. Diga, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, bondade e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a Tua igreja te adora. Senhor, a Tua igreja te adora. Oh, Teu reino, Deus, Teu reino é sempre eterno, bondade e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a Tua igreja te adora. Na tua casa, querido, adora ao Rei dos Reis. A Tua igreja te adora. Abre teu coração na tua casa e cante. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. A Tua igreja, Deus, a Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Sim, somos a Tua igreja, Deus, a Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Amém, querido. O Senhor nos abençoe. Amém, queridos? A igreja do Senhor, ela é viva, independente de o templo estar vazio, a igreja, ela é viva, ela é poderosa, ela é constituída por Deus, e nada pode parar a nossa adoração, nada pode quebrar a nossa comunhão, porque tudo que nós temos foi gerado na cruz, e tudo que é gerado na cruz de Cristo é eterno, é poderoso, é real, e nós vivenciamos isso, em nome de Jesus. Amados, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo de número 19. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo de número 19. É o último versículo do livro de Abacuque. Abacuque está situado nos profetas menores, então é Antigo Testamento, e aí você vai lá, encontra, eu te espero aí, você abrir, para a gente fazer uma leitura, apenas do versículo 19. Acharam, queridos? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alternamente.
ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos louvar o teu nome, porque tu és o Deus eterno, tu és o Deus poderoso, tu és o Deus que nos chama pelo nome, e pela tua imensa graça e bondade, o Senhor nos salvou, nos regenerou, para sermos santos, e andarmos e caminharmos na imagem de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, nesse momento de crise, a não tomar o rumo desse mundo, que não tem esperança, que não vê uma saída, mas nós somos chamados povo do Senhor, e o Senhor tem cuidado de nós. Nós pedimos que o Senhor fale com a gente nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, toda vontade humana seja deixado de lado, e somente o teu Espírito fale nessa noite. A tua palavra, que é santa, é poderosa e tem poder de converter, de salvar e de fortalecer a alma humana. Fala com a gente nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, o livro do profeta Abacuque é um livro bem pequeno, por isso que ele está entre os profetas menores. Menores não porque eles são pequenos, mas é pelos seus escritos, né? Abacuque tem apenas 3 capítulos. Você, numa sentada de 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, você consegue ler esse livro, que é atual. É um livro atual, é um livro maravilhoso para se ler. E a gente vai ver por quê. Porque o livro do profeta Abacuque vai falar de alguém com crise. O profeta Abacuque está em crise. Ele não está entendendo nada. E eu já vou dizer por que ele não está entendendo. Porque, na verdade, o profeta Abacuque, ele profetizou durante um período muito difícil. E o profeta Abacuque, ele é situado na história de Israel, né? Ele é situado entre o Império Sírio, a Síria, e o Império Babilônico. E também tinha o Egito, que eram as 3 potências mundiais do século VII a.C. A Síria havia destruído o reino do norte, havia dizimado, que aí sai o samaritano por conta da mistura, porque quando a Síria dominava uma região, ela colocava um povo ali para se misturar, para se perder a sua identidade, e aí surge os samaritanos. Mas os caldeus, os babilônicos, eles estavam ganhando força, e eles vencem a Síria, destrona o Império Sírio e estão avante, estão expandindo como império. O Faraó, né, ele vê que os caldeus estão seguindo, estão avançando, estão conquistando, e eles tentam parar. E ele passa ali por meio de Judá para atacar o Império Babilônico e é vencido, que é a chamada Batalha de Carquemes. E quando os caldeus vencem Faraó com seu exército, eles automaticamente vão em cima de Israel, ou melhor dizendo, do reino do sul, o reino de Judá. E ele faz um cerco. E quando Nabucodonosor ele faz o cerco, ele faz 3 vezes o exílio. É dividido em 3 partes: 605 a.C., 597 e 586. Nessa primeira arremessa é onde vai Daniel com os jovens, com seus amigos. É nessa primeira leva que o Nabucodonosor leva, e também leva alguns utensílios do templo. E os historiadores vão dizer que Abacuque ele profetiza durante esse período, é mais ou menos ali,
que acontece tudo isso. E Abacuque está vendo isso tudo e ele está em crise. O primeiro capítulo de Abacuque é alguém questionando Deus. É alguém perguntando, é alguém pensando. Alguns vão dizer que Abacuque, ele é um profeta filósofo. É o profeta da pergunta. É aquele que faz pergunta, é aquele que quer saber, é aquele que quer entender o que realmente está por trás disso tudo. Porque ele vê os caldeus como um instrumento de Deus para castigar o povo de Israel. E eles entram, e Abacuque entra em crise, porque ele diz: como é que pode Deus, que é santo, que é poderoso, que não pode, que não gosta do mal, que não gosta da maldade, um Deus que é bom, um Deus que é justo, vai usar um povo pior do que o povo de Israel? Essa é a crise de Abacuque, no capítulo 1. E ele entra em crise. E talvez você está aí, você está em crise também. Crise de fé. Você não está entendendo nada. Você não está entendendo por que essas coisas estão acontecendo. Você não está entendendo o porquê Deus não age. E a gente tem orado para Deus agir. E Abacuque também orou. E gritou: violência, violência. E o que mais a gente vê hoje, gente, é a gente sendo oprimida. É a gente ver um sistema de saúde entrando em colapso. E enquanto isso, existem governantes que estão metendo a mão nas verbas, que é para socorrer o povo, gente morrendo e gente enchendo o bolso. A gente vê maldade por onde a gente passa. E aí a gente entra em crise e fala: onde está Deus? Parece que o perverso prepondera. Parece que o perverso ele ganha. Parece que o perverso ele sempre sai vitorioso nas suas empreitadas. E a gente entra em crise. E essa crise, querido, essa crise que a gente entra, ela pode ser uma porta de Deus para a tua vida. Você sabia disso? Que essa crise que você está, ela pode ser uma porta de Deus para a sua vida. Aonde vai transformar o teu ser. Aonde você vai encontrar o eterno. Aonde você vai encontrar o Pai das luzes. Aonde você vai encontrar aquele que os querubins e os serafins clamam: Santo, 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 és o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Essa crise pode fazer você se encontrar com o santo, com a soberania de Deus. E o capítulo 1 é o capítulo da crise, onde Abacuque está totalmente em crise. Crise em todas as esferas, sociais, espiritual, emocional, está em crise. Mas o interessante é que no capítulo 2, Abacuque ele não é apenas aquele que faz a pergunta. Ele é aquele que vai atrás da resposta. Porque tem muita gente que faz perguntas, mas não para ouvir a resposta. Eu costumo dizer que tem muita gente que tem boca para falar, mas não tem ouvido para ouvir. É gente que só fala, mas não para ouvir. E nós sabemos que ouvir é uma virtude e é um remédio para a alma. Por isso que Tiago vai dizer: seja pronto a ouvir e tardio no falar. O ouvir é uma bênção. E Abacuque no capítulo 2, ele vai dizer que ele vai se colocar na torre de vigia. Ele vai para um lugar isolado, ele vai se isolar, ele vai para um lugar alto, aonde ele fala: olha, eu quero ouvir essas respostas. Eu quero ouvir o que Deus tem para falar comigo. Eu quero te dizer nessa noite, querido, que Deus quer falar contigo. Eu quero te dizer nessa noite que Deus, assim como Ele falou com Samuel, assim como Ele falou com Pedro, assim como Ele falou com Paulo, assim como Ele falou com Mateus,
assim como ele falou com Jeremias, assim como ele falou com Isaías, assim como ele falou com João Batista, assim como ele falou com Eliseu, assim como ele falou com Moisés, é o Deus que fala. E Deus quer falar contigo nessa crise. Deus tem uma mensagem direta para o teu coração, que vai ser transformador, revelador, ao ponto de você ser totalmente transformado para a glória de Deus. Deus quer falar contigo. Ele tem uma mensagem para você. E eu estou aqui na autoridade do nome de Jesus, como mensageiro de Jesus, te dizendo: Deus tem uma palavra para o teu coração. E Abacuque, ele se coloca na torre de vigia. E o capítulo 2 é o capítulo do encontro. É o capítulo da resposta. É o capítulo da crise ser deixada de lado. Porque a resposta que Deus dá não é uma resposta que a gente quer ouvir. Há uma diferença muito grande, querido, em eu falar o que você quer ouvir e eu falar aquilo que você precisa ouvir. É totalmente contrário, é totalmente antagônico. Não dá. Falar o que você quer ouvir, eu vou apenas massagear teu ego e você vai continuar sendo um crente fragilizado. Agora, falar o que você precisa ouvir vai te transformar para a glória de Deus. Porque a resposta de Deus para Abacuque é fantástica. É porque Deus fala para Abacuque: olha, Abacuque, escreve um negócio no outdoor. Escreve aí. Porque a questão toda, Abacuque, é que vai piorar. Vai piorar. Deus não fala para Abacuque que vai melhorar. Essa é a grande questão. Irmãos, nós não vamos ficar nessa terra para sempre. Existe um repouso para o povo de Deus. A gente vive, a gente conquista, a gente projeta. Se puder melhorar de vida, melhore. Se você puder ganhar um pouquinho mais, ganhe. Se você se empenhar para ser feliz, amém, vai. Deus te abençoe nessa tua empreitada. Mas a nossa finalidade não é essa. O nosso final não é esse. Deus fala para Abacuque: olha, Abacuque, a questão toda é que eu vou fazer algo que, se alguém dissesse, você não iria acreditar. Você só vai acreditar porque sou eu que estou te dizendo. E a grande questão aqui, que Abacuque sai dessa crise, não é porque a bênção chega. Não é porque a situação ruim melhora. E é isso que eu queria que você entendesse isso nessa noite, querido. Que a situação mudando, às vezes a situação externa muda, mas a interna continua a mesma. Às vezes as coisas melhoram internamente falando, mas as coisas internas continuam fragmentadas, continuam fragilizadas, continuam débeis, continua fraca. Deus nessa noite, Ele quer falar contigo, mas o que vai mudar não é fora, o que vai mudar é dentro de você. E Deus quer mudar dentro de você, como Ele mudou Abacuque. O capítulo 2 é o capítulo do confronto. É o capítulo do encontro com Deus. É o capítulo onde Deus fala para Abacuque: olha, Abacuque, o justo vai viver pela fé. O ímpio vai ser castigado e punido, mas o justo vai viver pela fé. O justo vai viver para a minha glória. Mas o que eu queria falar nessa noite, é sobre essa mudança de Abacuque. A gente leu lá no versículo 19 do capítulo 3, que Abacuque, ele vai dizer que o Senhor é a fortaleza dele. E Ele faz os meus pés como da corça,
e me faz andar em lugares tortuosos, em lugares altos, em lugares aonde eu nunca imaginei andar. Agora é interessante que Abacuque ele usa a figura da corça. Por que Abacuque ele usa a figura da corça? Porque o capítulo 2 é o capítulo do encontro, mas o capítulo 3 é o capítulo antagônico ao capítulo 1. O 1 é o da reclamação, é o da pergunta, é o questionamento sobre a soberania de Deus, é o questionamento sobre a bondade de Deus, é o capítulo da contestação. O capítulo 2 é o capítulo do encontro, um encontro com o Eterno, um encontro com a palavra, um encontro com o Santo. E o capítulo 3 é o capítulo do louvor, é o capítulo da gratidão, é o capítulo do cântico, é o capítulo onde ele diz, não importa se não tenha nada, não importa se não tenha gado, não importa se não tenha figueira, não importa se a videira não der fruto, não importa se me assaltem, não me importa nada. O que me importa é que aquele que falou comigo, ele é santo e me protege e me guarda, me quer bem, e se acontecer alguma coisa na minha vida, ele tem cuidado de mim. E ele diz que Deus fez os pés dele como da corça. Deus quer colocar os teus pés como o da corça durante essa crise. Agora, por que corça? A corça tem agilidade. A corça, ela tem agilidade para andar em qualquer terreno. A corça tem agilidade para andar em qualquer monte. A corça é rápida. E é interessante que o salmista vai dizer também que assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de ti. O profeta Abacuque está dizendo que o Senhor agora deu rapidez para ele andar em direção a Deus. É que agora Deus deu destreza para ele caminhar em direção a Deus, em direção à sua presença. Abacuque abandonou o cenário, Abacuque desligou a mente dele da situação atual e foi para a torre de vigia. Deus está te chamando para você ir para a torre de vigia, porque Ele quer falar contigo. Deus está te chamando para você abandonar os cenários aqui nessa terra. A tua cabeça, ela está muito entranhada aqui nessa terra. As notícias ruins, elas fizeram da tua fé, do teu coração, dos teus projetos, tudo se tornou refém do coronavírus, dessa crise política, de tudo. Você se tornou refém. Você é refém das notícias, você é refém da política, você é refém do vírus, você é refém de tudo. Deus está falando, olha, sai desse cenário e vai para a torre de vigia, vai para lugares altos, porque nesse lugar eu vou falar contigo. Deus quer falar contigo, querido, nesses lugares altos. Deus quer que você seja como uma corça que vai na direção dele. Não importa o terreno, não importa a situação, não importa as calamidades, Deus está te chamando para ir para lugares altos, o lugar aonde o Senhor está. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eleve os teus olhos, olhe para cima, olhe para o teu Redentor. Não fique com os teus olhos fixos, como Abacuque estava no capítulo 1. Os olhos fixos na desgraça, os olhos fixos no inimigo, os olhos fixos na crise política, os olhos fixos na questão da nação de Israel. Os olhos de Abacuque estavam fixos em todas essas coisas. E quando estava fixo em todas essas coisas, ele começou a questionar Deus. Ele começou a duvidar de Deus. Ele achou que Deus estava na inércia.
Quando você mantém um olhar fixo aqui na terra, você entra no questionamento. Mas nessa noite, o Senhor está te chamando para você olhar para os montes, de onde te virá o socorro. O teu socorro não vem dos montes, o teu socorro não vem dessa criação, o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vá para a torre de vigia, vá para os lugares altos, vai se abrigar no Senhor, vá para Ele, querido. Quando você fizer isso, o questionamento se torna em adoração, as perguntas se tornam em ações de graça, a amargura se torna no melhor cântico. É hora de você fazer isso nessa crise. Hoje o Senhor nos convida a cantar. Hoje o Senhor nos convida a louvar. Hoje o Senhor nos convida a agradecer. Hoje o Senhor nos convida a ir para a torre, para ir aos lugares altos. Mas é interessante que não para só em Abacuque. Não para só em Abacuque. E a gente olhando essa questão de crise e olhar para os lugares altos, não aconteceu só com Abacuque. Aconteceu com outros homens de Deus. E o segundo que eu queria falar é o profeta Isaías. Você conhece a história. Capítulo 6 do profeta Isaías vai dizer que no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado, olha de novo alto aí, no alto e sublime trono. Olha que coisa linda. O cenário de Isaías é crise também, porque o rei Uzias, ele foi um bom rei. Ele foi um bom rei, ele começou bem. Ele reinou durante 52 anos. Foi um bom rei. Mas na velhice, no final do seu reinado, Uzias, ele pecou contra o Senhor. Ele pecou contra o Senhor. Ele quis oferecer sacrifício no templo. Ele quis ofertar ao Senhor. O orgulho entrou no coração dele, a vaidade entrou no coração dele, a soberba entrou no coração dele, e ele falou, eu quero ofertar. E aí os sacerdotes, 80 sacerdotes, se colocaram e disseram, olha aí, Uzias, você não pode, isso compete à família de Arão, e nos foi dado, aqui você não sacrifica. Macho, esses sacerdotes. Logo depois, Uzias fica leproso e morre com lepra. Imagina o coração do povo e o coração de Isaías. Aquele que era homem de Deus, aquele que era uma referência, aquele que nos conduziu ao templo, aquele que nos conduziu ao culto, aquele que fazia com que a gente buscasse o Senhor, aquele, agora está leproso. E ainda por cima morre. Olha a crise na cabeça de Isaías. Crise política, crise social. Crise. E aí o Senhor, ele se aparece a Isaías dizendo, olha aqui para cima, Isaías. Olha para cá, Isaías, olha para cá. Sabe por quê, Isaías? O trono aí de Uzias está vazio, mas esse trono aqui é eterno. Esse trono aqui não entra em variação, não entra em colapso. Isaías, olha para cá, olha para o alto. Deus está te chamando para você olhar para o alto e sublime trono dele. Deus está te convidando a você olhar para o alto, a você olhar para Ele, olhar para o autor e consumador da tua fé. E quando Isaías tem esse encontro, Abacuque é totalmente transformado, de questionador para adorador.
de descrente para crente, de achar que Deus estava inércio, mas ele agora via a atividade divina. Isaías, quando ele olha para o alto, em primeiro lugar ele consegue se enxergar, ele consegue se ver, ele vê o seu pecado, ele vê a sua fragilidade, ele vê a sua impotência, ele vê que ele sozinho não dá. E aí ele fala, olha, eu sou pecador, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Quando ele se reconhece, quando você olha para o alto, você se reconhece, você se vê, você se enxerga, você vê aquilo que você está fazendo de errado, você vê aquilo que está gerando morte na tua família, você vê aquilo que está, de certa forma, jogando contra a comunhão da tua casa, você vê aquilo que está atrapalhando os teus negócios, você vê aquilo que está atrapalhando a tua vida. Quando você olha para o céu, ele faz você se enxergar, porque o céu é santo e você é pecador, o céu é reto e você é injusto. Então quando você se vê, você diz, ai de mim. Talvez você está questionando um monte de coisa, mas eu quero te dizer que você não é inocente. Nós não somos inocentes, querido. Nós não somos vítimas. Entenda uma coisa, nesse planeta não tem vítimas. Nesse planeta, diante de Deus, todos somos culpados, mas a graça infinita de Deus, a graça soberana de Deus, nos deu um Filho unigênito, aquele que perdoa. Não é um anjo que vai tocar com uma tenaz na nossa boca, não. Eu não quero o anjo, eu quero o sangue de Jesus, eu quero o Cordeiro, eu quero aquele que tem toda a autoridade sobre os céus e a terra, aquele que perdoa, está perdoado, aquele que justifica e está justificado, aquele que santifica e está santificado. Esse é o Jesus eterno. Não queremos anjos, não queremos tanás, queremos o Cordeiro que veio ao mundo para tirar o pecado da humanidade. Mas não é só isso. Quando você olha para o alto, não acontece só isso. Não é só essa justificação. E quando eu digo só, eu não estou diminuindo, mas eu estou dizendo que tem algo mais. Tem algo mais. Depois que Isaías se vê, quando ele olha para o alto, tem o chamado. Tem o chamado. Tem a vocação. Tem a atividade do reino. Irmãos, Deus tem um projeto de vida para você. Deus não te salvou à toa. Deus pergunta para Isaías, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, ele fala, eis-me aqui. É hora do povo de Deus se levantar e dizer, eis-me aqui. É hora de essa sociedade ver o poder da igreja de Cristo na terra. Essa é a hora. Essa é a hora do medo, onde está todo mundo com medo. A gente vai se levantar como profeta, como profetisa, como homem e mulher de Deus e dizer, olha, o Deus que eu sirvo está sentado no trono. É hora de nós nos levantarmos para fazer a diferença nessa sociedade. É hora de nós termos uma palavra para o nosso vizinho que está com medo, está desesperançoso, não sabe o que fazer, está sem auxílio, está sem ajuda. É hora das profetisas do Senhor se levantar com autoridade, com poder, para dizer, olha, eu estou aqui, Deus tem uma palavra, Deus tem um mensageiro, Deus tem uma mensageira, Deus tem uma palavra exclusiva para você. É hora de a gente se levantar, querido. É hora de o povo de Deus se levantar com atividade
Pastor, mas eu não posso sair de casa. Pergunta para Deus o que você pode fazer. Vai para a torre de vigia, vai para lugares altos, que Ele vai te falar o que você tem que fazer. Ele vai te dar um ministério nessa crise. Ou Ele não dá ministério, ou a crise, porque a crise se instalou, os ministérios estão suspensos. Os céus botou uma placa, por conta do coronavírus, todos os ministérios na terra estão suspensos. Para de bobeira! O nosso Deus é vivo! O nosso Deus é eterno! O nosso Deus é poderoso! Ele tem chamado, Ele tem provisão, Ele tem autoridade. Ele quer te dar um ministério para você fazer com que pessoas sejam abençoadas. É hora de um povo de Deus se levantar e dizer: eis-me aqui, e parar de só ficar engordando em casa. É hora. É hora de Deus levantar você. Olha que coisa linda, querido. Ele quer transformar o nosso interior como transformou o de Abacuque. Questionamento em adoração. Paz em meia crise. E tirou o medo em meia crise. Ele colocou paz. Te fez ter destreza para chegar até Ele. Te fez rápido para chegar até a sua presença. Agora você pode chegar no Santo do Santo. Do Santo dos Santos. E Ele quer te dar também esse perdão do teu coração, de você se enxergar. E você ser perdoado por Ele. Ah, pastor, eu fiz um negócio lá atrás. Ele perdoa. Vai e não peque mais. Essa é a palavra de Jesus para a gente. E Ele quer nos dar um ministério. É hora de a gente se levantar, gente. É hora de a gente fazer alguma coisa. Ah, pastor, mas eu não posso me expor muito, eu sei, irmão, mas Deus tem alguma coisa para você fazer. Deus tem alguma coisa para você fazer. Ou não tem? Você já perguntou a Ele? Vai para a torre. Vamos por lugares altos. Eu queria que a gente fizesse, eu queria lançar um desafio aqui nessa noite. Eu queria, irmãos. E eu queria que, se você concordar com esse desafio, eu queria que você colocasse amém. Aí. Espera eu falar e depois você coloca. Não bota não, porque tu não sabe o que é. Segura a tua onda. Eu queria que você fosse para a torre de vigia para ver o que Deus quer falar contigo. Ir para os lugares altos. Para o Senhor sarar a nossa crise, para o Senhor fazer a gente se enxergar e para o Senhor dar um ministério para a gente durante essa crise. Eu queria que a gente fosse para esse lugar da torre de vigia, dizendo: Senhor, fala com a gente. Fala com a gente. Fala com a gente. Deus quer falar contigo, meu irmão. Eu queria que, se você quer fazer parte desse desafio, eu queria que você botasse aí embaixo: amém. Eu quero, pastor. Eu quero. Eu quero fazer parte desse desafio de ouvir Deus nesse momento de crise, de ser totalmente curado internamente. Talvez você tenha algumas coisas dentro do teu coração igual a Abacuque. Abacuque era crente, irmão. Era servo de Deus, profeta, mas estava com crise. Talvez você está aí e você está com crise. Talvez você caminhou tanto que hoje você nem consegue se ver. E Deus quer te mostrar quem você é. Talvez você está estacionado, parado, lá não tem o que fazer. Ele tem um ministério para você durante essa crise. Vamos cantar um louvor. Queria que a gente cantasse aquele mesmo que nós cantamos. Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia.
E a gente orasse no final, para a gente viver isso, irmão. Se Deus falou com Abacuque, Ele vai falar com a gente. Através da palavra, de alguma forma o Senhor vai falar com a gente. Mas vamos olhar para o alto. Vamos olhar para os lugares altos. Porque lá tem palavra de Deus para nossas vidas. Amém? Vamos cantar?
todavia me alegrarei. Vamos orar, querido. Essa luta não vai matar a gente. Só vai matar se Jesus quiser. Aproveite esse momento de crise para ir para os lugares altos. Vai para a torre de vigia. Olhe para o trono que é alto e sublime. E tudo nós será mudado, querido. Eu quero provar essa experiência de Abacuque. Eu acredito que o Senhor tem uma palavra para mim. Eu acredito na palavra, eu acredito no Evangelho. Eu acredito no poder das sagradas escrituras. Eu acredito. E nesse momento de crise, Ele quer falar com a gente. Então a gente vai para esses lugares altos. A gente vai elevar o nosso olhar para os montes, de onde nos virá o socorro. Nosso socorro vem além dos montes. Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então a gente vai orar agora, irmãos. E eu queria que você colocasse a mão no teu coração, em nome de Jesus. Aí na tua casa, você colocasse a mão no teu coração, para que essa torre de vigia seja um momento de fala de Deus. Não importa o que Ele vai falar, no sentido de que não é o que a gente quer, é o que Ele vai falar. É o que Ele vai falar. Porque Ele é Deus. Ele está no seu santo templo. Senhor, olha isso, Senhor. Quanta gente com o coração aí, colocando a mão no coração. É irmãos meus, Senhor, que estão em crise. A crise chegou. É gente do questionamento, Senhor. É gente que está com o olhar fixo na crise. É gente que está com o olhar no trono de Uzias que está vazio. É gente que está com esse olhar fixo aqui na terra. Mas o Senhor está nos convidando a olhar para o alto. O Senhor está nos convidando para a torre de vigia. O Senhor está nos convidando a olhar para o alto e sublime trono. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, muda o nosso foco. Muda o nosso modo de olhar. Coloca a ótica do Senhor, o olhar do Senhor, na perspectiva do Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos atraia com laços de amor, nos leva a esse lugar secreto, o lugar onde o Senhor fala, e esse lugar pode ser qualquer lugar, o nosso quarto, a nossa biblioteca, o nosso lugar, Senhor, aonde é a gente e o Senhor, é onde o Senhor vai ministrar ao nosso coração e vai fazer com que as crises sejam superadas. Ah, Senhor, faz a gente olhar para a Tua palavra que é santa, faz a gente olhar, Senhor, para a Tua palavra e meditar nela, porque o Senhor quer falar nessa crise. O Senhor quer falar nessa crise. E nós estamos aqui como Samuel, Senhor. Fala que o Teu servo ouve. Fala que a Tua serva ouve. Fala, Senhor. Fala com o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se prepare, querido, porque nós servimos um Deus que tem boca e fala. Amém? Amados, estamos chegando ao final de mais um culto, né? E a gente fica feliz de estar aqui com vocês aí, e a gente aqui, né? Porque a gente está junto no Senhor, e a gente crê que o nosso Deus, Ele é conosco, Ele é conosco.
Hoje é o Dia das Mães e a gente botou aí na página do Facebook uma homenagem, a gente fez um vídeo para homenagear as mães da nossa igreja e todas as mães. Então depois de acabar esse vídeo aqui, você vai aí na página da igreja mesmo, tem um vídeo em homenagem ao Dia das Mães. Se você está abraçada, minha irmã, o meu desejo é que o Senhor te fortaleça. O meu desejo é que o Senhor fortaleça a mão de cada mãe, que o Senhor fortaleça os pés de cada mãe, que o Senhor, Ele te unja, minha irmã, e que o Senhor te renove, te revigore e te fortaleça, que o Senhor anime o teu coração, que o Senhor fale contigo nessa torre de vigia, em nome de Jesus. Nós queríamos tanto que estivéssemos aqui na igreja, como a gente faz de costume, de dar um presente, uma lembrança para cada mãe, mas infelizmente não pôde. Mas a gente não vai ficar triste por causa disso. Não vamos ficar tristes, porque não houve presente, mas a gente ganhou um presente que é Deus em nossas vidas, Jesus de Nazaré, e através dele a gente pode ir para a torre de vigia. Tá bom, querido? Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe cada um. Que o Senhor te guarde, tá bom? Durante essa crise, que o Senhor te fortaleça, tá bom? Deus abençoe o teu coração e a tua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o infindável e saudável amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, querido. Tenha uma boa noite. Em nome de Jesus. Amém.